Na parte 6 desse minicurso, nós vamos falar dos planos VGBL. O material para esses slides foi tirado do material de estudo para certificação CPA 10 da Anbima. Os autores são Luiz Roberto, Mauro Miranda, Tânia Raquel e Vicente Piccoli. Antes de falar da VGBL propriamente dita, eu queria reforçar alguma aprendizado aqui. Nós temos a SUSEP e a Previc. A SUSEP, até 2009, é que fiscalizava as seguradoras e as instituições financeiras que forneciam produtos de previdência complementar, como Banco do Brasil, Itaú e Caixa, bem como as entidades fechadas que forneciam esses mesmos produtos, que era a Prev, a Petros e Postales. Tem a visão da Vivo também, e Funcef da Caixa. Em 2009 foi criada a Previc, então a Previc ficou focada apenas nas entidades fechadas de previdência complementar. Então hoje quem fiscaliza as entidades fechadas é a FPC, né? É a Previc. E a SUSEP fica com as seguradoras as instituições financeiras, os bancos que fornecem previdência complementar. Mas os produtos, contribuição definida, segue as mesmas regras nas Previc e na SUSEP, mudando alguns detalhes. Eu também gostaria de reforçar que todo plano de contribuição definida é PGBL e todo plano PGBL é contribuição definida. Então, os planos Postal Prev, Petro 3, Prev Futuro, Brasil Prev, Caixa Prev são todos com PGBL, porque você faz aquela dedução de 12% da renda bruta no seu informe de imposto de renda anual, né? Sua declaração anual de imposto de renda. Outra coisa que eu queria reforçar é que tanto nas entidades abertas como nas entidades fechadas, os planos de previdência, contribuição definida, ela não permite renda vitalícia, mesmo que cite renda vitalícia no regulamento e nos contratos. Porque ele é um fundo de investimento em cotas. Quando você está contribuindo, que é o período de diferimento que se fala, você está acumulando cotas. Certo? Está acumulando, comprando cotas. E quando você está recebendo benefício, você está vendendo cotas. Os contratos, ele fala em vitalício, mas é cota e é exaurível. Então, eu explico na parte 2 como funciona esse período de diferimento, que é compra de cotas, e como funciona esse período de venda de cotas, que é um período de venda de benefício. Na parte 3, eu reforço sobre a diferença entre plano de benefício definido e contribuição definida, nesse sentido de ser vitalício ou não. Outra coisa é sobre beneficiário. Se você comprar um plano de previdência complementar, contribuição definida, que é o PGBL, tanto nas entidades abertas como nas entidades fechadas, você vai citar beneficiário. Mas dê uma lida num contrato que você já tem, ou quando você for adquirir esse plano, bem na parte em que, se você falecer, se esse beneficiário receberia. Na parte 5, eu cito os contratos do PGBL e você vê lá que na maioria dos contratos, se o participante falecer durante o recebimento do benefício, o beneficiário não recebe nada. Na maioria dos contratos. E se recebe, pode ser um período curto, de 1 ano. Aí, para que eu quero saber isso? Aí depende de você. Se você coloca o beneficiário no sentido de estar protegendo esse beneficiário, seu filho, sua esposa, aí é bom saber para não ter surpresa, certo? E os planos de entidade fechada de previdência complementar, que é o Prev Futuro, a Petros 3 e o Postal Prev, ele tem cobertura de risco.
Por isso que ele se chama variável. Ele é uma mistura do plano CD, na parte de acumulação da aposentadoria, com o plano PD, porque só o plano de benefício definido é que tem cobertura de risco, que é auxílio-doença, salário maternidade, pecúlio por morte, aposentadoria por invalidez. Então, por isso que chama variável, por causa dessa parte de cobertura de risco. E eu continuo pagando postal prévio, eu suspendo, vale a pena, Petro 3, Prévio Futuro. Aí é essa contribuição variável que você vai usar para decidir. Você está trabalhando na ativa, já ficou doente por 1 mês, 3 meses, afastado por motivo de doença? Com certeza o Postales, o Petros complementou seu salário. Agora, em termos de aposentadoria, contribuição definida, ele é um investimento como outro qualquer. Ainda corre o risco. Corre o risco não, a gente está vendo aí. Na parte 1 do meu vídeo eu mostro o que aconteceu com a contribuição definida, o postal prévio do Postales, né? As pessoas achando que tinha 120 mil e foi roubado e não sabia que foi roubado e os relatórios eram maquiados. Então, esses planos de previdência de entidade fechada tem muita indicação política, aliás, todos são indicação política e as pessoas vão lá com má intenção. O plano VGBL, que é a Vida Gerador de Benefícios Livres, ele é um seguro de vida que combina os tradicionais seguros com as características de plano de previdência complementar. É um plano de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, ou seja, não é aquele plano de seguro que você, quando morre, o dinheiro fica para alguém, não. Ele é de sobrevivência. A principal característica do VGBL é que ele não tem rentabilidade mínima garantida. Na fase de acumulação, que a gente chama período de diferimento, ele pode ter até rentabilidade negativa. E só quem oferece esses VGBL são as entidades abertas de previdência complementar. A rentabilidade do plano é a mesma rentabilidade do fundo que esses recursos são aplicados. Então, você contratou um seguro, diga, olha, meu seguro eu vou pagar R$ 800 todo mês no seguro. Aí esse dinheiro do seguro ele vai ser aplicado em um fundo de investimento, que pode ser um fundo de investimento da Petrobras, pode ser um fundo de investimento renda fixa. E você, na verdade, vai escolher a cesta. Você pode fazer uma cesta mista, onde ele aplica em fundo de investimento variável e um fundo de investimento renda fixa. Não tem rentabilidade mínima. A rentabilidade vai depender a rentabilidade do teu VGBL, na verdade, é a rentabilidade desses fundos onde o teu dinheiro vai ser aplicado. Ele não goza de benefício fiscal. Você não vai ter aqueles 12% lá de desconto na sua declaração anual de imposto de renda. O VGBL ele tem tributação apenas quando você faz o resgate ou durante o pagamento do benefício. E essa tributação é sobre o rendimento, certo? Enquanto que o PGBL, a tributação é sobre o rendimento e o que você contribuiu. O VGBL é só, a tributação é apenas sobre o rendimento. Sempre lembre que ele é um seguro de vida. Então, faz sentido ser sobre o rendimento. Não entra em inventário. O PGBL, ele entra em inventário. Se você olhar lá na parte de contratos, no vídeo 5 que eu sempre falo em beneficiários legítimos, né? Sucessores legítimos decididos pela lei. Quem decide é na parte de inventário, sucessor legítimo. Aqui não entra em inventário, certo? Você entrou, você faleceu, os seus beneficiários que você colocou no contrato é que vai receber esse VGBL, o saldo que você tem lá. Reforço que sempre olhe o contrato. VGBL, o valor das contribuições não é dedutível na declaração de ajuste anual, como eu já falei no slide anterior. No pagamento do benefício, ou no resgate do saldo total, além do imposto de renda que incidirá, ele vai incidir sobre a diferença entre o valor recebido e o valor aplicado. Na verdade, vai incidir sobre os rendimentos.
de acordo com a tabela de tributação que o contribuinte escolheu, se foi progressivo ou regressivo. As aplicações em VGBL devem ser informadas pelo seu valor nominal na declaração de bens da pessoa física sem os rendimentos. Veja bem que VGBL você não declara em pagamentos e doações. Você declara em bens da pessoa física. O PGBL é que você vai lá no Código 36, eu falei no slide 5, em pagamentos e doações e declara, Código 36. VGBL, o valor que você contribuiu sem rendimentos, você coloca na declaração de bens da pessoa física. Se você resgatar, aí você deve dar baixa do valor resgatado na declaração de bens e informar apenas a parte que corresponde aos rendimentos no quadro, na folha rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Vamos dar um exemplo. No ano 2016, você aplicou 20 mil em VGBL. No ano 2017, aplicou mais 20 mil. Então, em 31 de 12 de 2017, você vai ter 40 mil reais. Então, quando você for fazer sua declaração em 2018, seu informe vai dizer que você tem 40 mil reais em 31 de 12 de 2017. Vamos supor ainda que o valor aplicado tenha rendido 4 mil, totalizando 44 mil. Né? O valor que você aplicou em 2016 e 2017 rendeu 4 mil. Então, 31 de 12 de 2017, você tinha 44 mil. Aí você retira 22 mil, ou 50% do total. Aí você tem que dar baixa na declaração de bens, veja bem, na folha de bens, a parte que corresponde a 50% do valor aplicado, que são 20 mil, e informar 50% do rendimento na seguinte forma. No quadro Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, você coloca os 2 mil, caso tenha optado pela tributação progressiva. Nesse caso da progressiva, você informar também o valor do imposto de renda retido, que é aqueles 15%. No quadro Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, caso você tenha optado por esta modalidade na adesão do plano PGBL, que é a tabela regressiva. Vamos ver aqui um pagamento na tabela regressiva. Eu coloquei aqui a tabela regressiva, novamente. Até 2 anos é 35% e acima de 10 anos, 10%. Essa é a regressiva. Um cliente de 38 anos de idade fez uma única aplicação de 500 mil. Uma única, e deixou lá. No plano VGBL, usando a tabela regressiva. Caso esse indivíduo efetue o resgate total aos 50 anos, o saldo bruto da aplicação, ele foi lá e olhou 1.200.000. Então, os fundos de investimento deles rendeu muito bem. Pode ter 500 mil e depois de 12 anos, 1.200.000. Vamos lá. A cobrança do imposto de renda do VGBL é sobre o rendimento. E ele usa a tabela regressiva. Então, como ele ficou 12 anos, ele vai ficar, a alíquota é 10%. Certo? 500 mil, 1.200.000 menos 500 mil dá 700 mil. Então, 700 mil são os rendimentos, onde vai ser aplicado a alíquota de 10%, porque ele ficou 12 anos. Então, o valor do imposto que ele vai pagar na fonte é 70 mil reais. Só tem esse pagamento na fonte, quando a tabela é regressiva. E o líquido que ele vai resgatar, é 1.200.000 menos 70 mil reais. E dá 1.130.000 reais, que é o valor que ele vai resgatar. Vamos simular o pagamento de imposto quando você vai fazer o resgate
parcial total usando a tabela progressiva. Essa tabela progressiva que eu coloco aqui, ela é ano base 2016, né? Estou usando ano base 2016, você declarando 2017. Quando você faz um resgate em 2016, você já é tributado na fonte, 15%. Aí você ainda fica sujeito a ajuste apurado de acordo com a aplicação dessa tabela regressiva quando você for declarar seu imposto de renda em 2017. Se você fez o resgate. Se você não fez resgate, aí sua declaração fica apenas na parte de bens. Você declara lá na parte de bens. No caso do resgate, você é tributado na fonte em 15% e fica sujeito a essa tabela progressiva de 0 a 27,5%. No caso do resgate, você informa apenas a parte dos rendimentos, que são os rendimentos que são tributados, no quadro rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Né? Se você for o titular do plano, você vai lá na folha do imposto de renda, que tem rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e declara. É o mesmo cliente, 500 mil, uma única parcela, caso esse indivíduo efetue o resgate total com 50 anos, ficar 12 anos, quanto é que ele pagaria? Bom, 700 mil é o rendimento. O VGBL só incide imposto de renda sobre o rendimento. Então, 700 mil é o rendimento. Qual é a alíquota? 15% na fonte. Então, o imposto que ele vai pagar é 15% vezes o rendimento de 700 mil, que dá 150 mil. O valor que ele vai resgatar em 2016, líquido, é 1.095 mil reais. Porém, em 2017, quando ele for declarar o imposto de renda, ele estará sujeito também àquela tabela progressiva, que vai de 0 a 27,5%. Ou seja, na tabela progressiva tem o pagamento na fonte na hora do resgate e você estará sujeito também à tabela progressiva quando você for declarar seu imposto de renda anual. As entidades abertas, né, de previdência complementar, fiscalizada pela SUSEP, os produtos de previdência são PGBL e VGBL, todos planos de contribuição definida. O VGBL é um seguro, mas o dinheiro que você paga mensalmente, ele é investido em fundos de investimento. Só coloquei aqui para informar, os primeiros planos de previdência garantiam a remuneração com base na inflação, medida pelo IGPM, mais 6% ao ano, e não eram estruturados como fundos. Os planos atuais são estruturados como fundos de investimento e não adotam remuneração fixa. E não há garantia de rendimentos. Então, PGBL e VGBL de banco, ele não adota remuneração fixa nem tem garantias de rendimento. Já o PGBL nas entidades fechadas, que são os planos de contribuição definida, que é o Postal Prev, Petro 3, Prev Futuro e etc., eles têm, sim, a garantia mínima da inflação. Mas, nesse caso aqui dos planos de previdência complementar aberta, são um investimento como outro qualquer. Minha opinião, já a minha opinião pessoal, se você está pensando em investir, pensando no futuro, não coloque o dinheiro em plano de previdência. Também não faça aportes adicional. Vou colocar 30 mil no meu Postal Prev, aí é pior, não vou colocar de jeito nenhum. E vou colocar 30 mil no meu Brasil Prev, também não coloque. Por quê? Você vê que os contratos das entidades abertas são contratos que, se você falecer durante o recebimento, ninguém recebe aquele seu dinheiro. Né? Olha lá os contratos, dê uma lida, olha lá o contrato do Postal Prev. E no caso das entidades fechadas ainda tem a roubalheira. Então, eu não vejo muita vantagem. Agora, no caso das entidades fechadas, tem a parte
da cobertura de risco. Você pode continuar contribuindo para ter o direito ao auxílio doença, né? O salário maternidade, aposentadoria por invalidez. Isso é importante nas entidades fechadas de previdência complementar. Você ter um plano de contribuição definida que lá se chama plano de contribuição variada, simplesmente porque tem cobertura de risco. Mas em termos de aposentadoria, é compra e venda de cotas. Como eu falei antes, esse curso baseou-se no material de estudo da certificação Ambima. Nossas certificações profissionais são na área de tecnologia da informação, nós temos a rede Cisco, CCNP, e Unix, CSE e CSA, e Unix HPUX. E na certificação financeira, nós fomos aprovados no exame da certificação CPA 10 da Ambima. Eu termino por aqui. Os vídeos que nós já postamos no canal YouTube Engenheiro Alzeni foram 8, né? Na parte 1 a gente comenta o histórico e a intervenção que levou à intervenção do Postales em 2017. Nesse histórico a gente relata que sempre alertamos sobre o postal prévio, os planos de contribuição definida, que rentabilidade em cota não traduz muito se ele está sendo bem administrado ou não. Pode estar tendo fraude e as cotas serem positivas, a rentabilidade. Na parte 2, nós explicamos o postal prévio, contribuição definida como um todo, né? Que a gente explica que é compra e venda de cotas. Na parte 3, nós damos 2 razões para não sair do BD. Explicamos que o benefício definido é a única forma de aposentadoria vitalícia. Explicamos na parte 4 a portabilidade dos planos CD, que na verdade são os PGBL, você só consegue portar de PGBL para PGBL, e a gente explica isso. Na parte 5, a gente explica a tributação e os contratos dos planos PGBL. Na parte 6, explicamos agora o plano VGBL. A gente também fala de conselho de administração dos Correios. Na parte 1, a gente explica como é que da lei das estatais, que ela na verdade migrou, a lei 6404, que é a lei das sociedades anônimas, e a previsão na lei das estatais da representação de uma vaga de funcionário representando na Conselho de Administração, que na verdade foi uma lei que não é nem na lei das estatais, né? É antes da lei das estatais. Na parte 2 a gente faz análise de atas, mostrando um pouco de atuação do Conselho de Administração. Eu fico por aqui, muito obrigada, e o e-mail de contato é engenheiraalzeni@gmail.com, engenheira com 2 A's, A de engenheira e A de Alzeni.